mas para dentro a gente Glória a Deus por isso. É, hoje o tema que o Senhor me deu é sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual. E o texto base, nem tem bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também, em segundo lugar, a minha mãe pelo convite. Eu sei que o convite não era para hoje, mas Jesus já tinha o dia preparado, glória a Deus. Amém. E aí, o tema que eu vou falar hoje é sobre maturidade espiritual. E como texto base, eu vou estar lendo Efésios 4 do 11 ao 16. O tema vai ser maturidade espiritual. Texto base vai ser Efésios 4 do 11 ao 16, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo que é aquele cabeça, Cristo. Último versículo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus por isso. Eu também queria estar lendo Hebreus 5, 13 ao 14. São tudo textos que juntam, né? Que linkam. Hebreus 5, 13, que diz: Para qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando, não está experimentada na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem, tanto para o mal, tanto quanto o mal. O contexto da passagem de Efésios, dessa palavra, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E foi escrito cerca de 60, 65 anos depois de Cristo. Foi durante a prisão de Paulo em Roma. E essa carta foi destinada à igreja de Éfesos, né? A carta aos Éfesos. Uma cidade que está ali na Ásia Menor. Cosmopolita. E de acordo com o versículo 14, os versículos que eu vou focar, versículo 14 e versículo 15. E de acordo com o versículo 14, o crescimento espiritual, ele nos protege contra a inconstância, evita que nós sejamos espiritualmente imaturos e vulneráveis. Porque nós imaginamos ali uma criança. Uma criança, ela é vulnerável. Uma criança, ela é, como que fala? Imatura. Mas quando nós crescemos, o crescimento espiritual promove em nós a maturidade para poder discernir, como a palavra diz, entre falsas doutrinas. Irmãos, nos dias de hoje, cada um tem uma forma, cada um tem a sua própria crença, cada um tem a sua forma de interpretar a Bíblia, cada um tem a sua doutrina. E se a gente não estiver firmado na palavra inabalável que é Cristo, a gente se confunde, a gente fica, mas quem está certo, quem está errado? E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis Cristo e sabereis a verdade. A verdade imutável é Jesus e é sempre Jesus. O crescimento espiritual nos capacita a discernir a verdade e rejeitar o engano, para que nós não sejamos confundidos. O engano humano, o crescimento espiritual nos protege contra o engano humano. Resiste à manipulação e à distorção do evangelho. Quantas pessoas têm distorcido o evangelho? Como que as coisas têm mudado? Eu fico imaginando assim, como que Deus deve estar pensando assim. É claro que a gente já sabe que tudo isso ia acontecer, nada é novidade. Mas eu fico imaginando, tipo, nossa, como que vocês chegaram nessa conclusão? Como que se distorceram tanto a verdade, ao ponto de que a verdade e a mentira parecem estar misturadas.
Às vezes é difícil, se você não estiver baseado na palavra com discernimento, é difícil de discernir entre a verdade e a mentira, que elas estão tão misturadas, que é só com o discernimento do Espírito Santo, com o conhecimento de quem Cristo é, que nós podemos dizer, olha, isso não é verdade. Não está escrito na Bíblia, então não é verdade. E no versículo 14 também, nós vemos o resultado da maturidade espiritual. Sabe que o conhecimento, o conhecimento e o crescimento é bom para nós, é para nos proteger. Eu estava vendo um vídeo no Instagram esses dias, e é desse profeta, que ele grava vídeos de pessoas assim, clipes, né, de pessoas que fazem macumba, ou de pessoas que fazem trabalho, aquelas coisas. E eu fico imaginando o quanto que o nome de Jesus é poderoso. Nos comentários, todo mundo repreende em nome de Jesus, que sai em nome de Jesus, não chegará até a minha casa em nome de Jesus. E eu fico pensando, olha isso, é só nós chamarmos o nome de Jesus e tudo muda, tudo muda. E quando nós estamos aqui aprendendo sobre maturidade espiritual, é para o nosso bem, é para que nós possamos crescer, é para que nós possamos discernir a verdade e a mentira, porque tudo que Deus tem para nós é o melhor. É o melhor, nunca é tipo assim, Deus querendo não nos dar aquilo que é melhor, né? Você pensa, meu Deus, mas eu queria tanto aquilo, mas é proteção. A palavra de Deus é proteção. O crescimento, a maturidade espiritual é proteção para nós. O versículo 14, a Bíblia está nos ensinando: não sejam mais como crianças. Crentes imaturos são facilmente enganados e instáveis. Quando nós somos imaturos, um dia nós vamos para a igreja, outro dia nós não vamos, um dia nós estamos com fé na palavra e vai acontecer, e no outro dia nós nem acreditamos mais. Isso é imaturidade cristã, isso é imaturidade na fé. Precisamos crescer e evoluir, né? Como Paulo disse em 1 Coríntios 13:11, quando eu era criança, falava, pensava e racionava como uma criança, mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança. E a inconstância é uma das coisas que nós precisamos deixar para trás. Precisamos mover para frente, acreditando que o Senhor, que Jesus, o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, nos capacitará e nos ajudará. Os tempos estão difíceis, mas nós não podemos perder o foco de Jesus, aquele que nos guia, que é a nossa base, a nossa fundação. Ontem eu estava na igreja, nós estávamos cantando Santo, Santo. Eu pensei, Jesus, queremos dizer isso todos os dias, todas as noites, todo o tempo, as 24 horas lá, acho que nem vai ter 24 horas mais, é infinito. Nós vamos dizer Santo, Santo, Santo. Temos que praticar isso na terra. Como que nós vamos ir para o céu? Pensar, vai ser minha primeira vez falando Santo, Santo, Santo. Não, vamos trazer a glória para baixo, para o céu ficar baixinho aqui, para a gente ter como se fosse um teste de como vai ser lá nos céus. Vamos chamar a presença de Deus. Ontem o meu pastor, ele falou, leva o seu problema para Deus. E é isso. Leva o seu problema para Deus. Sabe, quando você tiver com dificuldade de crescer espiritualmente, de amadurecer, de prosseguir, de buscar, de ler, de orar, pede o Espírito Santo ajuda. Ele está aqui para tudo, todas as áreas. A gente pede ajuda com tantas coisas, mas quando chega para o lado espiritual, a gente esquece que a gente também pode pedir. Sabe, quando eu estou com dificuldade de orar, eu falo, Espírito Santo, me ajuda a orar. Coloca as tuas palavras sobre a minha boca, me dá fome, me dá mais sede, me dá mais desejo de ti. E o resultado da maturidade espiritual, ali como no versículo 14, fala agitados como ondas. A imagem de ser jogado de um lado para o outro mostra vulnerabilidade espiritual diante de falsos ensinos. Aquele que não tem clareza sobre a palavra de Deus é facilmente levado de um lado para o outro. Se a gente imaginar ondas agitadas, vai de um lado, vai do outro, ela cresce, depois ela quebra. Isso é vulnerabilidade espiritual. Nós precisamos estar fortes em Jesus. Fortes, fortes, fortes. Não como crianças, não como ondas agitadas, mas fortalecidos na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Nós vemos ali no versículo 14 também que diz vento de outra doutrina.
que refere-se à multiplicidade de falsas doutrinas e interpretações distorcidas. Quando nós não temos maturidade espiritual, nós encantamos com qualquer coisa. Uau! Os olhinhos até brilham, mas é uma distorção da palavra. A gente precisa estar alerta, acordados, vigilantes, como a palavra ela nos advise. Nós precisamos estar vigilantes, vigilantes, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, mas nós brincamos de ser crentes. E quantas vezes nós já ouvimos essa frase? Nós precisamos estar despertos. Não, despertos, não é dispersos. É dispersos? Não, Alertos, mas alerta. alertos. Desculpa, a gente não tem que estar desperto, não. E em quarto lugar, no versículo 14 fala sobre a astúcia e o engano humano. Paulo alerta que há falsos mestres que manipulam e distorcem a verdade com intenções corruptas. Amém? É verdade isso. Quantas pessoas nós estamos vendo com grande nome, conhecidos, né, com uma influência, distorcendo a verdade. Mas nós temos que permanecer firmes e fiéis. O propósito, irmãos, da maturidade espiritual também é a estabilidade. A estabilidade. Os crentes, nós cristãos, não podemos, não devemos ser levados por modismos doutrinários ou manipulações humanas, certo? A palavra de Deus, ela aplica ontem, hoje, para sempre, ela não precisa ser atualizada. Nunca, ela nunca precisa ser atualizada, porque ela aplica para os dias de hoje, como está acontecendo hoje. Eu fico imaginando, gente, como que essas pessoas escreveram a Bíblia 1000 anos atrás, está descrevendo o que está acontecendo hoje. Porque elas estavam inspiradas pelo Espírito Santo. Porque o Senhor já sabia que nós iríamos passar. E Ele já estava deixando um manual para a gente. Como que a gente vai lidar com isso? Está na Bíblia. Está tudo lá. Ele explica tudinho. Ora, busca, como está escrito em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Tá aí a resposta para tudo nessa vida. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Leva o seu problema para Deus. Leva o seu problema para Deus. Está com dificuldade de orar, leva para Deus. Está com dificuldade com os filhos, leva para Deus. Está com dificuldade com addictions, leva para Deus. Tudo que é problema, tudo que você está com dificuldade, leva para Deus. O fardo é pesado demais para nós, mas é leve para Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. A maturidade é uma chave para o crescimento espiritual. Nós precisamos amadurecermos para crescermos espiritualmente. Em outras palavras, a maturidade cristã, ela é evidenciada em uma estabilidade espiritual. Ou seja, nós somos imaturos quando não estamos firmados no conhecimento de Cristo mediante a palavra. E é isso. Já viu aquelas pessoas que sabem orar muito bem, mas não têm conhecimento nenhum da palavra? Ou pessoas que conhecem muito da palavra, mas não sabem orar? Nós temos que estar fortalecidos em Jesus Cristo. Nós precisamos buscar em oração, buscarmos a palavra também, para que nós não sejamos imaturos, né? Como bebês na fé, como crianças na fé. Nós precisamos evoluir, amadurecermos, crescermos. E a nossa vida espiritual só estará estável quando o nosso coração estiver depositado na palavra de Deus. Irmãos, não sei sobre vocês, mas se você olhar para trás, você consegue lembrar dos tempos onde você se perdia na palavra. Você amava tanto ler que você nem viu o tempo passar. Eu lembro que quando eu estava na escola, na secondary school, eu ia pro playground, né? Na hora do recreio, do lanche, e eu sentava como que é o nome daquele negócio? Na, no playground, né? E eu sentava e eu abria a minha Bíblia, e eu ficava o lanche inteiro lendo a Bíblia. Eu estava no ônibus a caminho da escola, eu abria a minha Bíblia. E era aquela Bíblia física mesmo, eu levava a Bíblia e o marca-texto. E eu no ônibus eu lia. Aí tava na hora do lanche, eu lia. Na hora de ir embora no ônibus, eu lia de novo. Eu chegava em casa, eu lia de novo. Antes de dormir, eu lia de novo. Era ler a Bíblia toda hora, toda hora, toda hora. E não era porque
por pressão, mas era porque eu amava, amava, amava ler a palavra de Deus. E isso não pode se perder, esse fogo não pode se apagar, porque a gente não pode esquecer que, tá, a gente tem muito compromisso, muita tarefa, mas tudo isso daqui vai ficar, tudo isso daqui é temporário. Nós iremos voltar para encontrar com o nosso mestre. E quando a gente encontrar com o nosso mestre, nós não queremos ter nenhum arrependimento de, olha, eu deveria ter lido mais, eu deveria ter buscado mais, eu deveria ter feito mais. Que nós não sejamos assim, cheios de arrependimentos quando for encontrar com o mestre, porque não vai ter mais tempo para mudar nada. A hora de mudar é agora. Se você vê alguma área na sua vida que precisa ser trabalhada, precisa crescer, precisa amadurecer, pede ajuda ao Espírito Santo. Leia a palavra, jejua, busca e ele nos ouvirá. Amém. Glória a Deus. A palavra é a verdade absoluta, a verdade imutável. Eu gosto que a pastora Karina ela fala que a Bíblia é o único livro que você lê e o autor está com você. O único livro que é onde você, quando você lê o livro, o autor está com você. Nenhum outro livro, você compra lá na loja, você vai para casa, o autor não segue, né? Não vem como bônus. Mas a Bíblia ela vem com Jesus junto. Olha isso, glória a Deus. Você lê a Bíblia e o autor está com você. E ele está ali trabalhando no seu coração, trabalhando na sua forma de pensar, renovando a sua mente, pensamentos, abrindo o seu conhecimento, te dando mais sabedoria, te dando mais força. A gente, como eu estava falando antes, do poder que há no nome de Jesus. A gente vai para Jesus cansada, a gente volta cheio de energia. A gente vai para Jesus cheio de medo, a gente volta cheio de coragem. A gente vai para Jesus cheio de angústia, a gente volta calmo e em paz porque Ele é o único que pode satisfazer a nossa alma. O que a nossa alma tanto precisa é encontrado em Jesus. Aleluia! E a gente conhece a Jesus através da palavra. A palavra é a revelação de Deus a nós. E agora no versículo 15 está falando, né? Está nos ensinando que aquele que é de fato cristão, ele busca crescer. No versículo 15, nós vemos que para crescermos precisamos de Jesus. Eu vou até ler ele de novo. Está escrito antes, segundo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Amém? Então, aqui está falando que nós cristãos, nós precisamos, de fato, buscar o crescimento. E para crescermos, precisamos de Jesus. Jesus, ele é como se fosse o cálcio para os ossos, né? O osso precisa de cálcio para crescer e nós precisamos de Jesus para crescermos. Isso demonstra a nossa dependência de Cristo, porque longe dele nós somos como bebês, como crianças inexperientes que não conseguem crescer. Jesus é que expande o nosso entendimento. E no versículo 15 também está nos ensinando que precisamos crescer em amor e em verdade. Como está escrito, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a igreja deve crescer em verdade, em amor e conformidade com Cristo. A verdade baseada na palavra de Deus, que é a nossa única verdade. Nos dias de hoje, a gente não pode buscar verdade em nenhum outro lugar, é só na Bíblia. A verdade baseada na palavra de Deus. O amor, que deve ser a motivação para toda ação na nossa vida. Toda ação que nós vamos ter. Faça com amor, faça para Jesus. Às vezes, a gente não quer fazer, acho que a pessoa, nossa, que raiva, não quer fazer para essa pessoa. Você imagina o que você está fazendo para Jesus. Né? Às vezes no trabalho, tem uns pacientes que eu fico, Jesus, eu tenho que me lembrar que é tudo filho de Deus, que são todos meus irmãos, porque dá vontade de esgoelar eles. Ai, irmãos, misericórdia. Aí Jesus me lembra, ó, é meu filho também. E a gente tem que fazer com amor, como se estivesse fazendo para Jesus. Às vezes eu fico pensando, porque, né, Jesus pode nos visitar no trabalho. E às vezes ele pode nos testar. Eu fico imaginando, imagina se Jesus estiver só testando a minha paciência agora, e ele estiver falando aí como essa mulher aí tá falando, entendeu? Aí eu fico, deixa eu me acalmar, porque pode ser Jesus. Impossível, irmão. Jesus nunca ia falar aquela chatice. Anyway, né? Enfim, glória a Deus, glória a Deus. Sempre dando glória a Deus. E nós devemos crescer em amor e em verdade e conformidade com Cristo. Ele é o modelo, ele é a cabeça do corpo. Né? Igual eu acabei de dar o exemplo agora, a gente tem que pensar em meus passos, o que faria Jesus. O que que eu faço agora? Eu fico imaginando, Jesus era um homem muito paciente. Então eu busco ser paciente.
Jesus era um homem muito sábio, então eu busco a sabedoria. Jesus era um homem manso, então eu busco a mansidão. Sabe, a gente tem que imaginar Jesus nessas horas assim, porque senão a gente não aguenta. Nós precisamos crescer. Aqui está falando também da unidade da fé. A verdadeira unidade só é possível através da fé em Cristo e da submissão à palavra. Palavra-chave, submissão. Temos que ser submissos, submissos. Às vezes é difícil, nós não queremos, mas precisamos submeter à vontade de Deus, porque nós não podemos servir a dois senhores. Então, ou é nós ou é Deus. Se a gente não submete, então nós estamos dizendo a Deus, eu sou o Senhor acima de você. E a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que se submeter. A maturidade espiritual, o objetivo é que cada um de nós cresçamos espiritualmente até refletir o caráter de Cristo. Imagina, irmãos. Igual é falado, às vezes nós somos a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. Nós temos que refletir o caráter de Cristo. Eu estava no trabalho esses dias e eu me senti tão orgulhosa, tão, tão, tão feliz. Eu tenho uma amiga no trabalho que eu tô assim, tentando trazer ela para a igreja, né? E, e ela falou assim, teve um dia que eu tava muito estressada, eu tava muito, muito, muito estressada. Aí eu tava desabafando com ela, aí ela falou assim, Karen, eu vou te dar o conselho que você sempre me dá, eu vou te dar o seu conselho. Ora. E no meu coração, irmãos, acho que meu olho até encheu de lágrima na hora. Eu falei, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Porque, tipo assim, para um cristão falar para outro cristão, ora, normal. Mas agora para um desviado, para um desviado falar para o cristão, ora. Aí eu falei, Jesus, o Senhor usou ela, porque na hora, irmãos, eu não pensei orar. Deus me perdoa, mas é a verdade. Eu não pensei, deixa eu orar. Mas ela falou assim: eu vou te dar o seu próprio conselho. Ora. E aí eu pensei, nossa, é mesmo, né? Fui pro banheiro, eu fiquei, Jesus, o Senhor sabe tanto que eu tô com raiva, eu tô estressada, mas eu deixo aqui aos teus pés. E, irmãos, a leveza que vem depois. É tipo assim, eu acho que foi uma mistura de leveza que Deus me deu e de orgulho de ouvir uma desviada. Não estou falando desviada assim para desprezar ela, mas tipo assim, porque eu estou acompanhando ela e ela nunca teria falado isso antes. Então eu fiquei, Jesus, a sementinha está sendo plantada, né? Glória a Deus por isso, irmãos. Me ajuda em oração, em nome de Jesus. Nós vamos ganhar ela para Jesus. E a palavra, ela é proteção. Proteção contra as doutrinas, contra os falsos profetas, contra as heresias, contra as confusões, contra as mentiras desse mundo. A palavra, ela é proteção, tá ali porque ela quer nos proteger. Igual Provérbios fala qual que é a palavra? Como que chama? Não é. Quando você não financia. Ai, eu esqueci a palavra. Mas fala de, Avalista. é avalista? Fiador? Sim. Fiador, isso, eu estava pensando em fiador. Como a palavra, ela nos ensina, ela, já em Provérbios, ela já nos ensina do fiador, são tudo proteção, né? A gente vai para a palavra para encontrar os conselhos do que fazer e cobre todas as áreas da nossa vida. É maravilhoso, tipo, não tem nada que tá, ai, Jesus esqueceu. Jesus não esqueceu de nada, a gente esquece de ler. Misericórdia. E crescimento espiritual é para o nosso próprio bem, é para nós, né? Eu gosto que a Joyce Meyer, estava assistindo uma pregação dela, ela falou assim, olha, Jesus, se eu fizer isso daqui, Jesus não vai me amar mais, ele não vai me amar menos. Nada que eu fizer vai mudar o amor de Deus por mim, mas vai mudar o meu amor por ele. Falei, tá vendo? A mulher sabe o que ela tá falando. Não muda o amor dele por mim, mas muda o meu amor por ele. A gente fala que ama Jesus, mas as nossas ações mostram para ele que a gente ama. A gente está declarando a ele com as nossas ações, Jesus, eu te amo. A gente não pode mudar Jesus, mas a gente pode nos mudar. A gente pode nos mudar, a gente pode mudar a nossa forma de pensar, as nossas ações. E crescimento traz maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Como está escrito em 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Devemos buscar o crescimento, né? A maturidade. Crescer em conhecimento permite que amadurecemos espiritualmente, deixando de lado comportamentos
infantis e desenvolvendo um caráter firme e estável. Nos dias ruins, nós somos fiéis. Nos dias bons, nós somos fiéis. Nos dias que nós queremos, nós falamos a verdade. Nos dias que nós não queremos, nós continuamos falando a verdade. Caráter estável, firme. Não aquele caráter que, dependendo do dia, eu ajo de um jeito. E a maturidade espiritual, ela é essencial para lidar com desafios e tentações de maneira sábia. Como que a gente lida com situações, minha mãe que gosta de falar isso, a forma que nós lidamos com situações fala mais de nós do que da pessoa que nós estamos falando com ela, né? A forma que nós reagimos fala aquilo que está em nós, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Nem se nós não estamos cheios da palavra, como que a gente vai levar outras pessoas para Deus? Como que a gente pode, como se fosse, atrair pessoas a um evangelho que nós não conhecemos, a um Deus que nós não temos intimidade? É como se eu falasse, olha, você deve virar muito amiga do João, mas nem eu conheço o João. O que que eu vou falar do João? Por que que a pessoa tem que virar amiga do João? Eu não conheço ele, eu não tenho o que falar sobre ele. Então, como que eu vou convencer outra pessoa para virar amiga do João, sendo que nem eu sou amiga dele? Vai falar assim, uai, mas você quer que eu seja amiga dele, mas você nem é. É armadilha isso daí. Então, a gente tem que conhecer ao Senhor para a gente levar outras pessoas ao Senhor também. E, e deixar aqui uma frase com vocês para trazer o ânimo. Aquilo que é dificuldade em tua vida hoje te torna mais forte amanhã. Aquilo que é motivo de oração hoje, aquilo que é a tua oração hoje, é vitória amanhã. E não existe causa perdida para quem permanece de joelhos dobrados. Eu sou prova disso, a minha mãe é prova disso. Não existe causa perdida para quem permanece de joelhos dobrados. Nós só podemos estar de pé nesse mundo se nós estivermos de joelhos perante a Deus. Não tem como nós aguentarmos os dias de hoje se nós andarmos de pé na presença de Deus. Nós andaremos arrastando nos dias de hoje. Joelhos dobrados sempre, irmãos. Joelhos dobrados, joelhos dobrados. Ali está a resposta à vitória em todas as áreas da sua vida, financeira, conjugal, trabalho, filhos, tudo, 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 tudo. Igual meu pastor falou ontem, leva o teu problema para Deus. Antes de levar para os irmãozinhos, leva para Deus, porque Deus tem a solução, Deus tem a resposta e Ele pode tudo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.